Olá, vamos continuar agora a nossa revisão relâmpago da linguagem C, desta feita com o vídeo número 3. Agora nós vamos ver uma coisa na linguagem C que é utilizada para economia de memória, que são as unions, muito parecidas com as structs, mas com uma diferença fundamental que nós vamos ver agora. As unions, elas funcionam, são declaradas pelo menos, de forma muito parecida com as structs. A diferença fundamental é que você só pode ter um valor atribuído por cada instante. Então você está compartilhando uma mesma região de memória por uma série de dados diferentes e em determinado momento apenas um daqueles dados estará disponível para acesso. Então você tem aqui um exemplo, né, union dados, o dados é o nome da união, e você pode acessar os campos, colocar um valor, por exemplo, um valor 10 lá, um valor qualquer, ou um valor string, pode ser para o caso do campo str. Então observe quais são os campos que foram criados aqui. Foi criado um campo inteiro e um campo float f e um campo string de tamanho 20. Então você pode em algum momento acessá-los, mas quando você acessa, você usa a mesma área de memória e portanto você só pode acessar de uma vez só. Vamos ver lá no nosso programa. Nós temos aqui uma union, né? E aqui os dados. Então nós temos aqui a declaração de um tipo union, dados que tem um inteiro, um float f e um string 20, conforme colocamos no slide. A seguir uma variável do tipo union dados. Então essa aqui é a union dados, a variável que vai contê-la, né? A instância dela. Então nós podemos colocar aqui um valor qualquer para i, e obviamente imprimimos depois. Podemos colocar aqui um valor qualquer para f, e imprimimos depois. E podemos colocar aqui um valor qualquer para c. Vamos executar aqui, desculpe, um valor qualquer para str, que é o nome programação em C. Vamos compilar aqui e executá-la. Então tudo bem, funcionou, né? Podemos ver aqui que ele tem um valor em i, existe um valor em f e um valor em str. A pergunta que a gente pode se fazer agora é, bom, foi dito que apenas um dos valores podem estar disponíveis no momento. Então se a gente imprimir o último, foi o str, né? Será que a gente pode acessar o valor f? Então vamos conferir, né? Já que nós não somos de aceitar qualquer coisa. Sem conferir. O f ele é um float, né? Então vamos aqui, dados.f. Então se isso acontecer é porque tanto os dados str quanto o dado f ainda estão disponíveis. Vamos salvar, vamos compilar, e aí a gente tem uma ordem. Perdão, vamos voltar lá. Tem um errinho ali. Isso é coisa de programador Python tentando programar em C, que a gente esquece sempre de botar o F. Então vamos lá, voltar lá. Muito bem, agora podemos executar. E você observa aqui que tudo bem, né?
Ele estava lá, mas o valor F é 220. E o que ele imprimiu aqui foi uma loucura aqui, um número estranho. Então você vê que você não poderia confiar no valor F, porque o último valor que tinha sido guardado lá era o string. Então se você mandou imprimir o valor F que estava guardado lá, você obteve um erro. Vamos corrigir isso aqui para melhorar. Então, vamos aqui só fazer umas pequenas correções para tentar entender o que está acontecendo. Então vamos colocar aqui, colocamos aqui no lugar do F, nós colocamos um string. Nós vimos lá que isso apareceu com uma certa quantidade de números aí. Então de repente, esse número aí é algum caractere. Vamos imprimir na forma de string de caracteres, na sequência de caracteres. Então vamos ver aqui o que acontece nesse caso. Então vamos compilar, executar. E observe que aquele conjunto de números é na realidade uma string, né? Que é a mesma string que ele tinha usado no printf. O valor f ainda está presente. É exatamente essa mesma string aqui. Então o printf encontrou alguma coisa lá que foi o próprio string que ele estava imprimindo, não teve acesso a os dados.f após terem sido colocado um string no dados.string. Mas vamos ver se a gente mudando isso mais uma vez, colocando o valor no dados.f, isso pode mudar. Pegar aqui 90, sei lá, qualquer valor aqui, sem compromisso com valor nenhum. Então agora sim, nós vamos imprimir um float, né? Que está lá no dados F. E vamos ver se ele está bem guardadinho lá. Vamos compilar. Agora sim. Então vocês estão vendo que a Union, ela realmente permite o acesso aos dados um por vez. Agora, essa estrutura só deve ser usada se realmente for absolutamente necessário, né? Então ela é feita para economizar dados e hoje em dia economizar memória e a economia de memória que ela traz para a gente hoje é muito pequena comparado com a quantidade de problemas em potencial que ela pode causar. Essa é uma crítica que se pode fazer à linguagem C, é que ela é ótima para economizar a máquina, né, para tornar os programas eficientes, mas o uso dela é condicionado, de certa forma, a um bom conhecimento da linguagem e está associado ao risco de você ter que ter grandes problemas em busca de pequenas soluções desnecessárias. Vamos ver agora uma estrutura chamada campos de bits. Na verdade, campos de bits é um tipo de variável que ela guarda a memória apenas um bit. É mais uma daquelas variáveis que a gente usa para economia de memória. Então nós temos aqui, como é que se faz? Dentro da struct você coloca o tipo da variável que você vai usar, né? Então nós temos aqui o tipo da variável, depois o nome do membro da estrutura, a seguir os dois pontos e o tamanho dela, né? Caso em bits, pode ser um bit, dois, assim. É isso aí. Vamos ver isso aqui rapidamente. Nós temos aqui o exemplo, né? Então, a struct tem um inteiro sem sinal, chamado age, tamanho 3. Ele é definido como age e dentro da função, o age pode se assumir o valor 4, o valor 7. Agora, observe o seguinte, que o tamanho dela aqui é 3 bits. Então, se o tamanho dela é 3 bits, ela obviamente só vai assumir números que possam ser representados com até 3 bits. Então você pode representar desde o 00 até o 777. Se você colocar mais do que isso, você vai ter problemas, né?
Nós vemos aqui o programinha já digitado, né? E aqui nós temos um struct que recebe o nome age, né? E ela recebe apenas um número inteiro, sem sinal, chamado age, com A minúsculo. A largura de bits dela aqui é 3, então ela só tem 3 bits. Aqui eu posso colocar então, na minha função main, posso colocar o campo age da struct age. No caso aqui o age é uma instância já, né? Porque a sintaxe normal é o struct, o nome da struct e a seguir depois a instância. Nesse caso aqui nós não colocamos nome para instruct, porque ela vai aparecer apenas uma vez no programa. Se ela vai ser definida apenas uma vez, nós já colocamos o nome direto aqui da instância. Então nós temos aqui o age, campo age da instância age 4. Aqui nós colocamos o tamanho, né? Tamanho de age. Isso aqui quer dizer tamanho. E aqui nós usamos um operador da linguagem C, muito conhecido, chamando sizeOf. Então, sizeOf ele retorna um tipo chamado sizeT, sizeType, que na realidade é o número de bytes que uma estrutura de dados qualquer ocupa. Então, ele vai te dar aqui o sizeOf de age. Bom, então ele vai imprimir isso aqui, é um decimal, inteiro decimal, ele vai imprimir o sizeOf de age. Então, imprime o sizeOf de age e acabou. Aqui ele colocou o valor 4. Imprime o sizeOf e depois imprime o próprio valor 4 que foi colocado lá. Depois o age é mudado para 7. E ele imprime assim mesmo o valor de 7. Depois o age é mudado para 6. E ele imprime assim mesmo o valor de 6. E retorna 0. Está aí a nossa função definida. Vamos compilar. E tudo bem, o tamanho é 4 bytes. O age, o valor é 4, né, no caso, e horas 4, horas 7, horas 6. Ele muda o valor ao longo do programa. Nós já vimos isso. A pergunta que a gente pode estar fazendo agora é, se eu colocar o valor 8 em age? Então vamos tentar, né? Se eu colocar aqui o valor, e vamos ver o que vai acontecer. Aí ele vai te dizer, ó, não dá não. Ele está tentando fazer uma conversão, ó, e o valor que vai receber a conversão é tamanho máximo 3. Então não dá para colocar um 8 lá. Então o erro foi overflow. Tá aqui, ó. Overflow. Ok? Então vamos em frente. Aqui nós temos uma coisa muito importante para a linguagem C, que é a definição de tipos. Além dos tipos normais que a linguagem C traz, nós podemos criar novos tipos a partir de estruturas ou de qualquer outra coisa que a gente tenha criado no sistema. Então, por exemplo, aqui eu tenho a definição que eu vou chamar de byte e que ela é, na realidade, um char sem sinal. Então, eu simplesmente coloco typedef unsigned char e em seguida o nome byte, ponto e vírgula. Daí por diante eu posso definir objetos ou instâncias de variáveis do tipo byte. É só colocar aqui byte 1, B1, B2. Normalmente o byte passa a ser um tipo agora. Isso é muito comumente utilizado com as structs. Então eu tenho aqui uma definição de struct, a struct books. Então books é o nome da struct. No caso aqui, então eu estou definindo um tipo a partir da struct nomeada de books. Esse tipo vai se chamar de book. Então, o book aqui, não, ao invés de ser uma variável que contém todos esses dados, ela vai ser um tipo. E eu posso definir objetos do tipo book. Então, fica para você fazer esses exercícios aí. Vamos ver aqui alguma coisa sobre entrada e saída. Nós já falamos várias vezes sobre entrada e saída.
Nós definimos que existem três, ou falamos que existem três tipos de arquivos padrões, ou diríamos fluxos padrões. Então o nome fluxo aqui, ora substitui o nome arquivo, e arquivo substitui fluxo. Então vamos chamar de fluxo ou de arquivo independentemente. Então nós temos aqui o arquivo padrão, que é a entrada padrão, normalmente vem do teclado. Essa entrada padrão em C chama-se stdin. A saída padrão, que normalmente é a tela, chama-se stdout. E o erro padrão, que normalmente é a tela também, a não ser que você pode criar duas telas, dois terminais ou coisa desse tipo, né? Mas em geral é uma tela ou um outro terminal que você tem que configurar para isso. É stderr. Então normalmente isso aqui é a sua própria tela. Ou atualmente isso se confunde, o stdout e o stdr se confundem com uma coisa só, a sua tela, né? Então nós temos aqui, antes de exemplificar, alguns exemplos de funções necessárias para pegar, capturar informações do seu teclado, né? Uma delas é o getChar. O getChar pega um caractere do teclado e pronto. Mesmo que você digite mais coisas, ele vai pegar apenas o primeiro caractere. Então, getChar pega um caractere do teclado. E o potchar, contrariamente, coloca um caractere na tela. Então, getChar recebe um caractere do teclado, potchar coloca um caractere na tela. A função equivalente do getChar para strings, se eu quiser pegar uma string, né, eu tenho duas opções. Eu tenho a gets e tenho a fgets. Agora, veja só. Quando você usar a gets nos seus programas C, quase todos os compiladores da linguagem, a não ser talvez os mais antigos, vão dar um warning dizendo para você não usar. Isso porque o gets ele não tem controle sobre a string que ele está lendo. Ele vai tentar pegar toda a string do terminal. Isso pode ser complicado para você. Então, para a questão de segurança também. Então, o gets é altamente inseguro e os compiladores costumam reclamar e não gostar da. Se você pode tentar aí compilar usando o gets, você vai ver que vai receber uma ordemzinho. Embora funcione, você pode tentar usar e pode continuar funcionando sem problema. Então, cuidado com o gets. Existe uma alternativa para o gets que é o fgets. Nós vamos ver agora na prática. Então, nós temos aqui o getChar. No nosso getChar, ele vai simplesmente pedir para você digitar um valor pelo printf no seu programa. Primeiro definimos, obviamente, o char, é o int c. Aí você diz, mas não é char? Pode ser. O int o char é um subtipo do int. Então, você pode atribuir uma variável inteira a um char sem problema. Então, você recebe o getChar, caractere, coloca no C e diz que você digitou tal comando. É fácil desse jeito. Vamos compilar. Vamos digitar um valor qualquer. Pode ser, sei lá, 4. Você digitou 4. A gente podia tentar digitar mais alguma coisa, tipo, ver o que acontece quando a gente digita assim, algo mais estranho. Aí ele colocou aqui que você digitou apenas o primeiro valor. Você digitou algo assim grande, ele capturou apenas 1 byte, né? Então, se você olhar aqui, ele capturou apenas 1 byte. Faltou a gente colocar aqui um printf aqui para mudar de linha, né? Para evitar esse problema. Agora sim. Ops. Corrigir sempre implica em possibilidade de cometer novo erro. Digite um valor qualquer. Se eu digitar 456, o que acontece? Ele guardou apenas o primeiro, que foi o 4. É isso aí.
Agora nós vamos ver arquivos, né? Parte muito importante de toda linguagem de programação. Normalmente se abre um arquivo com o comando fopen. Então nós temos aqui o fopen e existe um tipo chamado file asterisco, que é o ponteiro para arquivo. Então o fopen ele vai retornar um ponteiro para arquivo, ou seja, uma variável que você vai controlar para acesso a um arquivo. Ele recebe como argumento o nome do arquivo. Então esse constante char asterisco quer dizer uma string que vai ser fornecida ao fopen para abrir o arquivo. E um outro char, ou um outro duplo char, né? Um outro string, digamos assim, dizendo qual é o modo de abertura do arquivo. Esses modos de abertura podem ser simplesmente para ler o arquivo, então o modo é R. Pode ser W, simplesmente para escrever no arquivo. Então, o modo é W. Modo O para acrescentar dados no arquivo. Modo RW, ele tanto para leitura quanto para escrita. Então ele é um R, leitura mais para escrita. O W+, ele abre tanto para leitura quanto para escrita, com um probleminha é que ele apaga o arquivo se você for começar a escrever os dados. Então ele trunca o arquivo para a posição 0, começa a escrever lá, mas se você quiser ler também o que escreveu, pode. Não tem problema. Agora é o contrário do R, que ele já você abre o arquivo para ler e se colocar dados lá ele vai acrescentar, que seria o equivalente ao A. O A+, ele cria um arquivo se não existir e permite acrescentar dados. Só que quando ele vai escrever, essa escrita ela só pode ser para acrescentar e não para escrever sobre o que já tinha lá. Se os arquivos forem binários, então até agora nós vimos arquivos texto. Se o arquivo for binário, você coloca o B depois. Então fica RB, leitura do binário, WB escrita em binário, AB append de binário, RB mais leitura mais escrita com binário, R mais, que é equivalente ao R mais B, tanto faz. WB mais, W mais B, AB mais e A mais B. Então, quando você for abrir arquivos binários, tem essa preocupação. Fechar o arquivo normalmente é feito com fclose. Você recebe o ponteiro para o arquivo, manda o fclose e recebe um int. Esse int de retorno é o 0 se for sucesso e ou recebe um código de end of file se houver um erro. Como é que eu escrevo nos arquivos? Então, f pode ser, ele escreve um caractere no arquivo, né? Então ele recebe um caractere e o ponteiro do arquivo e vai lá nesse arquivo e escreve. Interessante que o ponteiro para o arquivo ele está contendo o valor atual, identificando exatamente a posição onde ele vai escrever esse pode ser, né? O puts, ele ao invés de escrever um caractere, escreve um string. Então ele recebe o arquivo, ponteiro para o arquivo, com a posição correta, e já escreve um string lá. O fprintf, né, ele manda ver lá no arquivo, manda um string, um texto, sei lá o que for, para lá um string, né? Uma string com a formatação, então entende a mesma formatação do printf. Ele é um printf para arquivo. Tudo que vale para o printf vale para ele, só que ao invés de imprimir na tela, ele vai imprimir em um arquivo. Para ler arquivos textos, a gente pode ler caractere por vez, feito com getC. Pode ler strings, fgets, né? Então, nós já vimos aqui. E posso ler com formatação via scanf, fscanf. Os arquivos binários, para ler grandes volumes de dados, nós temos aqui o fraid, que recebe o ponteiro para o arquivo, e você tem que dizer para ele o tamanho de bytes que você vai ler, e aí ele vai ler integralmente o conjunto de bytes e vai retornar inteiro, tipo size_t. Você pode escrever também usando o fwrite. Então o fread lê uma porção de bytes no arquivo, e o fwrite escreve uma porção de bytes no arquivo. O que é size_t mesmo? Lembrando que a gente já fez, que é um tipo inteiro sem sinal, representa o tamanho de um objeto qualquer desenvolvido. É devolvido pelo operador sizeof. Daqui a pouco nós vamos ver
isso aqui no programinha funcionando. Vamos avançar um pouquinho na teoria aqui. Existe uma coisa em si chamada casting, que é importante que se saiba também, que ela converte um tipo em outro. Então, por exemplo, se você pegar uma variável inteira total e uma variável inteira quantidade e fizer uma divisão, dessa forma o resultado tende a ser um valor inteiro. Para que você converta ele para float ou para double, você tem que botar entre parênteses o nome do tipo para o qual você quer converter os dados. O resultado. Então, o nome disso é casting. Isso é usado o tempo todo em C. É importante que você saiba disso. Finalmente, o gerenciamento de memória. Uma das partes mais importantes da linguagem C. Então, é esse gerenciamento de memória que permite que eu possa pegar uma área livre de memória que é disponibilizada para o meu programa, acessá-la e colocar o que eu quiser lá e retirar o que eu quiser. Então, eu posso manipular dados, colocar listas encadeadas, fazer grandes estruturas de dados, guardar tudo lá, tudo que eu posso manipular em termos de reserva de memória e acesso dinâmico à memória, eu faço com as rotinas de gerenciamento de memória da linguagem C. Então, algumas funções da linguagem C, nós temos aqui o calloc, calloc, que adota um certo número de bytes na memória. O free, obviamente, se você acessa, você tem que ter um jeito de liberar também. O mais usado, malloc, memory allocation, né? Você simplesmente diz o número de bytes que você quer alocar e ele aloca para você. O realloc, você pode modificar o tamanho do byte. Então vamos ver aqui um pouquinho disso. Vamos dar uma pausa aqui para ver o programa, então, antes de continuar. Bom, nós ficamos devendo para vocês aí algumas funções de strings que não vimos. Primeiro nós falamos do gets. Então, o gets, nós falamos que é perigoso usar, que deve ser substituído pelo fgets. Mas o fgets, que pode ser usado também em arquivos, você tem que dizer onde vai colocar, o tamanho e de onde vem. No caso, se você quiser que ele venha do teclado, então você tem que colocar o nome do fluxo do teclado, que é o stdi. O fputs, né? Você pode substituir pelo puts, mas vai estar correndo aquele risco. Você diz a string que você quer colocar e onde. Se você colocar std out, você está colocando na tela. Se você colocar um ponteiro para o arquivo, você está colocando no arquivo. Então é por isso que é necessário definir esses três nomes padrões, o stdin, o stdout e o stdr, para poder você saber aonde você está mandando os seus textos ou de onde você está retirando. Vamos só executar isso aí. Então, aqui o P19. Digite um valor qualquer. Você digitou 23, ele deu do teclado e mostrou do teclado, sem problema. Então isso foi feito com gets, né? E a impressão foi feita com o fputs, né? Puts imprimiu o valor e o gets capturou o valor. Então você poderia usar o gets ou o puts, mas o compilador não recomenda. Então já foi aqui o exemplo com o fgets e o fputs. Vamos ver os arquivos, né? Aqui um exemplo com arquivos. Então aqui nós temos um exemplo bem interessante com os arquivos. Primeiro, definimos um FP como ponteiro para o arquivo. A palavra FP aqui não é obrigatória, podia ser só F, o nome do arquivo, por exemplo, qualquer coisa aí. O importante é que o FP, que é a variável, seja do tipo ponteiro para file. Então, file asterisco, né? File asterisco. Então, FP é um file asterisco. Criamos alguns valores, um double, um int, um long, para popular o nosso arquivo. E essa aqui é uma forma padrão de abrir arquivos que os programadores em C costumam utilizar. Então, essa é uma forma padrão, não é obrigatória, mas grande maioria dos programadores usa essa forma aí. Ele usa a função if para testar o resultado do fopen.
Então, se o FP, que é igual a fopen, né, se o resultado disso aqui for nulo, né, resultado disso aqui for nulo, é porque o arquivo não pôde ser aberto, o nome do arquivo não existia, aconteceu algum problema e o programa é encerrado com código 1. Então, isso aqui, o exit, é uma forma de encerrar o programa em C também. E aí, no caso, encerrando abruptamente com um código 1. Bom, a seguir, se isso não aconteceu, não foi encerrado aqui, é porque o arquivo está aberto. Então, o FP aqui passa a ser o ponteiro para o arquivo que eu estou tentando utilizar. Aí eu posso usar todos aqueles comandos que nós falamos nos slides. Eu posso usar o fwrite, passando obviamente para ele o objeto que eu quero colocar lá dentro, no caso aqui o D. O D é uma variável do tipo dobro e eu coloco aqui, eu quero colocar lá o endereço do D, né? Então eu vou colocar lá o que está lá, o que está representado nesse endereço. O tamanho vai ser o tamanho de uma variável dobro. Quantos itens eu vou colocar lá? Vou colocar lá somente um item. E o valor é o valor do FP. Aliás, desculpa, o valor não, o ponteiro para o arquivo, onde eu vou colocar isso, né? E aqui, o valor foi colocado aqui, no lugar que está representado nessa memória. Ele vai pegar desse endereço de memória e vai colocar nesse arquivo, FP. O mesmo procedimento ele repete com o I e com o L. O I é um inteiro, o L é um longo. Tudo isso ele coloca no FP. Inteiro. A seguir, ele usa um comando chamado rewind. Esse rewind, observe que o arquivo aqui foi um arquivo aberto. Olha o modo de abertura desse arquivo. O WB+. Então, o arquivo que ele abriu para escrever é um arquivo binário. E é um arquivo que ele também pode ler, porque tem um mais aqui, ó. Então, depois que ele escreveu, né, depois que ele executou essa funçãozinha que escreve, ele fez um rewind. O que o rewind faz? Ele retorna o ponteiro do arquivo, FP, para a posição inicial. Com isso, você vai ler a partir daquela posição. Sempre que você estiver lendo ou escrevendo um arquivo, você vai estar posicionado pelo FP. Em que lugar desse arquivo, em que byte desse arquivo você está lendo. Isso é posicionado pelo FP. Então, quando ele faz um rewind no FP, ele sabe que o FP faz você retornar ao início do arquivo. Aí sim você pode usar o fread. Eu vou ler e colocar onde? No D. O que? Uma estrutura de tamanho do double, o mesmo tamanho que o double usa, vai ser um item só e vai estar lá no FP. Leia agora. Então ele passa do FP para o D. Mesma coisa ele repete, passa do FP para o I, uma estrutura do tamanho de um inteiro, size of do inteiro, um item só, passa do FP para o I. Ele também faz isso, uma estrutura do tipo long, ele passa do FP, uma só, ele passa do FP para o I. Aqui eu também poderia colocar strings, apesar do arquivo ser binário, mas não há impedimento nenhum de colocar strings lá, ou colocar seja lá o que for. A seguir, ele imprime na tela os valores do F, do D, do D, do D e do L, desculpe, do D, do D, do D, do I e do L. Que ele abriu o arquivo, escreveu, depois leu e imprimiu. Então ele fez aqui essas tarefinhas só para a gente acompanhar esse processo de criação de arquivos. Então vamos executar. Aí tudo bem. Então ele escreveu e leu e imprimiu o 12.23, o 101 e o 12.30.23, que são os valores que estão lá. Né? Esses mesmos valores aqui. Agora nós temos o malloc. É um programinha pequeno, mas que ilustra. E isso aqui é muito importante, você ver outros vídeos sobre o assunto, tentar estudar melhor o assunto e usar. Que é a alocação dinâmica da memória do computador. Se você for fazer programas complexos, você fatalmente vai ter que
se preocupar com a alocação da memória. Então, aqui eu tenho dois strings, uma string de nome, tamanho 100, e uma string apenas declarado ponteiro para a string, mas sem nenhuma memória reservada. A primeira coisa que eu faço é copiar para a string de tamanho 100. É muito comum usar o string copy, né? Nós já vimos isso aqui nos slides passados. É muito comum usar o string copy para colocar um string lá. Então, sempre que eu vou colocar um string em uma variável, é mais comum que eu use o string copy do que a atribuição, porque a atribuição a atribuição ela atribui o endereço de memória. Então, é uma tarefa entre ponteiros e não uma cópia. Então, tem que ter cuidado com isso. Quando você for atribuir uma string a uma variável, saiba que você está atribuindo a um ponteiro para a string o endereço de memória. Então, via de regra, isso se dá também sob aspectos de referência. Então, se você pega 3, 4 variáveis e atribuiu a ela a mesma string, uma mudança na última variável vai implicar uma mudança em todas as outras. Então, você tem que ter cuidado quando manusear strings. Então, no caso aqui, eu estou fazendo uma cópia. Então, eu estou pegando esse nome aqui, copiando para nome. A seguir, eu estou alocando com a função malloc 200 itens de tamanho char. Então, veja aqui a importância do sizeof. E muitas vezes eu não sei qual o tamanho que o tipo ocupa na memória. E mesmo porque pode mudar. Então, vamos supor que as novas gerações saem computadores de 128 bits e de repente a gente comece a usar um inteiro com 8 bytes, né? Então eu não sei se no futuro isso pode mudar, mas se mudar não tem problema, porque a sintaxe é a mesma. Então o compilador vai calcular para mim qual é o tamanho do char através do operador sizeof. Então ele guarda 200 char. 200 char porque cada char vai ser, no caso, nós sabemos que é um byte, mas se não soubéssemos, bastava dizer sizeof char e multiplicar por 200 e nós alocaríamos automaticamente 200 bytes. Então essa alocação é feita pelo malloc e o endereço dela é colocado aqui em descrição. Se for nulo, houve um erro, né? Houve um erro. E olha aqui o fprintf imprimindo no stdr. Então, via de regra, os programadores C sabem que se você está no seu notebook trabalhando solitariamente ou no seu computador comum, ou se você não configurou nenhum terminal extra para sair o stdr, ele sabe que isso vai sair na tela, mas ele usa mesmo assim o stdr. Alguns terminais mudam de cor, quando são mensagens normais aparece com a cor, quando são mensagens de erro aparecem com a cor diferente. Então tem tudo, cada terminal aí tem suas características particulares. Então aqui ele manda uma mensagem para o stdr, que é o erro na alocação da memória. Ele não conseguiu alocar a memória. Sei lá, a memória está ocupada, está cheia, isso acontece. Se a descrição não é nula, então é porque deu tudo certo. Então ele simplesmente copia para var, a parte de memória que foi reservada, essa string inteira aqui, Zara é um estudante. Então, veja só, quando eu criei uma variável char_descrição, não foi reservada nenhuma memória para ela. Foi reservada a memória para o nome, aqui sim, mas não para a descrição. Como é que eu faço para reservar? Depois que o programa começa a executar, aí eu uso o malloc. Aí eu uso o malloc para reservar tanto bytes dinamicamente, porque quando eu coloco uma variável assim, eu já coloco o valor, eu estou fazendo uma reserva estática. No início da execução do programa, ele já sabe o tanto de bytes que vai precisar e já guarda para isso. Quando eu faço assim, eu não sei quantos bytes eu vou precisar para isso. Por enquanto, descrição é apenas um ponteiro para um char. Eu tenho apenas um byte reservado para isso. Mas a quantidade de bytes que eu vou reservar para esse string representar não tá definido. Então eu defino aqui usando o malloc. O malloc guarda tantos bytes e atribui o primeiro endereço dele à descrição. Porque a descrição, na realidade, continua sendo ainda um ponteiro para um string. Então, se a descrição não é nulo, ele tem o valor lá, então ele simplesmente copia o string para esse endereço. Bom, a seguir ele imprime o nome, qualquer aqui o nome de uma forma não se fala nele aqui, mas vamos lá. E descrição, né?
Então, descrição é ok, então vamos hum, executar. Pronto. Então ele imprimiu aí nome e a descrição. Zara é um estudante. Sem problemas. Observe que está aqui, aqui o lugar onde o nome foi definido e simplesmente copiou lá o nome lá para lá. Isso pode ser feito porque o nome já tem um espaço, mas eu não poderia copiar Zarari para a descrição, porque não tem espaço para isso. Então aqui faltou fazer essa observação, que eu posso copiar o string inteiro para um lugar que tem um espaço reservado, mas eu não posso copiar um string para um lugar que não tem espaço reservado. Para isso eu precisei reservar espaço. Então essa reserva de espaço é feita com o malloc. Muitos outros detalhes de uso de memória precisam ser assimilados antes de você se lançar em grandes projetos. Então é importante estudar isso aí com calma. O último tópico que talvez tenha faltado a gente falar no começo dessa revisão foi a questão dos argumentos da linha de comando. Os sistemas operacionais, quando eles executam um programa, eles passam para o programa alguns argumentos. O primeiro argumento é o próprio nome do programa. E os argumentos seguintes são valores que são passados para o programa utilizar de alguma forma na sua execução. O linguagem C permite que você capture esses valores e vamos ver rapidamente como é que faz isso antes de encerrar o nosso curso. Né? Então nós temos aqui a linguagem C, ela tem aqui agora a forma mais genérica e mais natural de você criar uma função main. Então você cria a função main, retorna um inteiro, o código de retorno do programa, e dentro da função main você diz para ela quais são os argumentos que ela vai receber. Argc é o número de argumentos passados na chamada do programa. SHA*argv é uma matriz contendo vários strings. Então, eu poderia colocar aqui SHA asterisco, asterisco, alguma coisa. V, por exemplo, tirar esse parênteses aqui também poderia ser feito. Mas o argv é só para mostrar que é uma matriz contendo os strings, contendo os argumentos que foram passados no nome do programa. Então você pode fazer o que quiser, testar esse argc, verificar a quantidade deles, lembrando que ele é no mínimo 1. Se for 1, porque é o nome do programa, é um argumento. Mas podem ter, não tem limite aí, talvez o grande número de argumentos você pode passar para a função main. Eu fiz alguns testes aqui, se for 2, eles foram fornecidos 2 argumentos, e aí ele mostra um deles. O argumento V1 é um dos argumentos. O argumento V0 é o nome do programa. Você pode fazer esse teste, mandar ele um laço e imprimir o argumento V0, V1, V2, V3 para saber quais são os argumentos que ele está mandando. Mas o 0 é o nome do programa, o 1 são textos quaisquer que você mandou além. Se for maior que 2, nesse caso aqui, muitos argumentos fornecidos, você pode testar isso para rejeitar a continuidade da execução do programa. Eu posso dizer assim, olha, eu não quero porque eu não estou entendendo que argumentos são esses, então eu não vou continuar a execução. E pode também a mesma coisa acontecer se você não colocou nenhum argumento. Então, se nenhum argumento foi colocado, o argumento nem é 2, nem é maior que 2, ou seja, ele não tem argumento. Então, só teve o próprio nome do programa. Então, você pode rejeitar a execução desse programa. Vamos compilar.
ele diz, olha, se você tentou executar o P22, que é o programa que a gente acabou de gerar, sem nenhum argumento, sem vazio, ele diz, olha, pelo menos um argumento esperado, né? Vamos tentar de novo e colocar pelo menos um argumento. Que argumento? Aí diz, olha, o argumento fornecido foi argumento. Vamos tentar de novo, colocar mais argumento 1, argumento 2. Aí muitos argumentos fornecidos. Então, é assim que os argumentos funcionarão. E assim nós vamos dar uma pausa aqui para continuar os outros assuntos dos nossos cursos. Mas terminamos aqui a revisão relâmpago da linguagem C. Tem muita coisa a mais para falar, mas isso aí é só para você ter uma noção, caso você precise dessa noção para ver mais alguma coisa que envolva conhecimentos básicos da linguagem C. É isso aí.